Rapaziada, a Copa do Mundo tá chegando e a gente sabe como esse clima é diferente, né? Vai batendo aquela ansiedade, aquela vontade de acompanhar tudo, mas ao mesmo tempo aparecem várias seleções que muita gente não conhece tão bem. Por isso, eu e o meu parceiro Pedro Casagrande decidimos fazer essa série aqui no canal, analisando grupo por grupo da Copa do Mundo, falando sobre classificação, ciclo, principais jogadores, curiosidades, estilo de jogo e os nossos palpites também. E para começar a série, vamos começar justamente pelo grupo A, que tem México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Agora é contigo, Casão. Começando pela seleção mexicana, que se classificou de maneira direta para a Copa do Mundo por ser anfitriã, juntamente com Canadá e Estados Unidos. O México vem com uma expectativa de quebrar a maldição de não conseguir passar das oitavas de final e fazer uma campanha melhor que 2022, onde eles caíram na fase de grupos após muito tempo. O México do técnico Javier Aguirre vem de um crescimento após uma fase de oscilação. Venceu a Copa Ouro de 2023 e 2025, além da Liga das Nações da CONCACAF, também conquistada em 2025. A El Tricolor vem para seus amistosos pré-Copa com uma invencibilidade de 6 jogos, com destaque para os empates com Portugal e Bélgica, além da goleada de 4-0 sobre a Islândia. O México conta com destaques como o experiente centroavante de 35 anos Raúl Jiménez, que é jogador do Fulham e normalmente é reserva, mas entra em praticamente todos os jogos, além de promessas que podem fazer a diferença, como o ponta Gilberto Mora, de 17 anos, que já é considerado a maior promessa e futuro da seleção, e o meia Obed Vargas, de 20 anos, que vem ganhando minutos com Simeone no Atlético de Madrid. Outro destaque importante é na posição de goleiro, onde temos Ochoa, que vai para a sua 6ª Copa do Mundo, realmente uma lenda da competição e a grande liderança da seleção. Porém, que não vinha sendo titular na seleção há muito tempo. O atleta de 40 anos vinha sendo reserva do paredão do América, Luiz Maragón, que está fora da Copa por lesão e deixa dúvida quanto a quem será o goleiro titular na Copa do Mundo. Eu acredito que o México tem grandes chances de passar de fase nesse grupo, muito equilibrado com a África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia, onde jogará seus 3 jogos em casa, sendo 2 deles no Estádio Azteca. Sabendo que a torcida mexicana é muito apaixonada, creio que o México avançará à fase de mata-mata. Agora falando da seleção sul-africana, que se classificou nas eliminatórias em primeiro em um grupo com Ruanda, Benin, Lesoto, Zimbábue e a grande seleção da Nigéria. Apesar de ter tido alguns tropeços nessa eliminatória, a equipe do técnico belga Hugo Broos vem em crescimento, com um trabalho sólido desde 2021 e com boas campanhas nas Copas Africanas de 2023 e 2026, principalmente 23, onde chegou nas semifinais. Em seus últimos amistosos, os Bafana Bafana perderam e empataram em 2 confrontos frente ao Panamá, o que não é nada empolgante pelo desempenho. A África do Sul vem investindo no futebol e em suas categorias de base, o que está dando resultados rápidos, tanto nas campanhas que eu acabei de citar e a volta à Copa do Mundo depois de 16 anos. Mas até em clubes, o Mamelodi Sundowns, por exemplo, acabou de ser campeão da Champions Africana em cima do FAR Rabat do Marrocos, além do bom desempenho no Super Mundial em 2025. O principal destaque da equipe é com certeza o goleiro Rowan Williams, que defende o Mamelodi Sundowns e foi eleito o melhor goleiro africano em 2024, batendo nomes como Bono e Mendy. Outros nomes de destaque é o atacante Lily Foster, do Burnley, que apesar de ser reserva na equipe rebaixada na Premier League, é o pilar do ataque sul-africano. Bom citar também a promessa Mbokazi, zagueiro de 20 anos que vem ganhando minutos na MLS e sendo um pilar defensivo do Chicago Fire. Eu acredito que o trabalho de investimento no futebol local é muito promissor, porém os frutos estão sendo colhidos mais cedo do que o esperado. Tendo uma média de idade de 27 anos, a seleção conta com muitos jogadores que jogam nos times da Liga Sul-Africana e algumas jovens promessas que não têm a experiência suficiente para que os coloquem como uma possível surpresa na Copa. Mesmo com um grupo equilibrado, eu os vejo como a equipe mais frágil do grupo A. Agora vamos falar sobre a Coreia do Sul, rapaziada. Essa é a 12ª participação da Coreia em Copas do Mundo e simplesmente a 11ª consecutiva. Desde 1986 os caras não sabem o que é ficar de fora de um Mundial. Isso mostra a grande força da seleção e o grande poder de dominância que os tigres asiáticos têm no Oriente. Mas para a gente entender como eles carimbaram o passaporte para 2026, primeiro precisamos entender como funciona o esquema de classificação lá nas eliminatórias asiáticas, que é dividido em vários rounds. Funciona assim:
No round 2, as principais seleções da Ásia entram em grupos de 4 times, jogando turno e retorno. Os 2 melhores de cada chave avançam para o round 3, que é a hora da verdade. Nesse terceiro round sobram 18 seleções, divididas em 3 grupos de 6. Os 2 primeiros colocados de cada um desses grupos garantem a vaga direta para a Copa do Mundo. E a Coreia do Sul passou exatamente por esse mapa. No round 2 eles caíram no grupo C, jogando contra China, Tailândia e Singapura. Nessa fase foi um passeio. A Coreia sobrou em campo, passou em primeiro lugar isolado e sem perder nenhum jogo. No round 3 o bicho pegou. Eles avançaram para a fase decisiva e caíram no grupo B, precisando enfrentar aquelas seleções do Oriente Médio que jogam na base do contato físico, da catimba e da retranca, como Iraque, Jordânia e Omã. Teve muito jogo tenso, como um empate em 1-1 com a Palestina em casa, e o ciclo dos caras ainda teve uma troca de técnico no meio do caminho que deu uma balançada no ambiente. Mas na hora da decisão no round 3, o peso da camisa resolveu. Meteram 2-0 no Iraque lá em Basra e fecharam a campanha amassando o Kuwait por 4-0, para garantir uma das vagas diretas da chave. Taticamente, a Coreia é o bicho papão da transição. É verticalidade pura. Esquece aquele negócio que a gente vê de ficar tocando bola de lado pra dar sono. Recuperou a posse no meio de campo, os caras ligam o turbo e saem rasgando em velocidade absurda pelas pontas. O grande desafio deles vai ser segurar o tranco físico no meio campo contra os europeus para não deixar a zaga exposta. O principal jogador da Coreia é ele, Heung-min Son, que agora tá lá nos Estados Unidos jogando pelo Los Angeles FC. Ele que, grande ídolo do Tottenham, deixou os Spurs e foi lá para os Estados Unidos para jogar na MLS, é o grande capitão dessa Coreia e a alma do time. E nós não podemos esquecer deles, né? Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique, né? O xerifão da zaga sul-coreana. E o Lee, né? Jogador lá do PSG, o maestro criativo da equipe da Coreia do Sul, o cara que acha muito passe, articula jogo, tem um bom drible curto, é um cara que pode surpreender bastante nessa Copa do Mundo. E uma curiosidade muito legal sobre essa equipe da Coreia do Sul tá lá na beira de campo. O atual técnico deles, o Hong Myung-bo, era simplesmente o zagueiro e capitão daquela seleção histórica de 2002 que surpreendeu o mundo e chegou até a semifinal. Ele foi o cara que bateu o pênalti decisivo que eliminou a Espanha nas quartas daquele ano. Mas uma dúvida que fica, né, é o fantasma do mata-mata da Coreia do Sul, né, rapaziada? Tirando aquela campanha de 2002 em casa, a Coreia só passou da fase de grupos em 2010 e em 2022, mas caiu logo na primeira fase do mata-mata, né, que foi as oitavas. Agora a dúvida que fica é, com o capitão de 2002, agora no banco de reservas, né, como treinador, essa geração madura do Son vai conseguir quebrar o tabu e finalmente passar das oitavas em um Mundial longe da Ásia? O provável time, né, a provável escalação da Coreia do Sul vai estar passando aí na sua tela no campinho. É muito nome difícil de se pronunciar, então eu nem decidi arriscar, por isso que eu achei mais fácil mostrar o campinho aí para vocês darem uma analisada. E agora vamos falar sobre a República Tcheca. Mudando a chave, os tchecos estão de volta e o papo aqui é pesado. Para quem gosta de dados, vale lembrar, como República Tcheca, esta é apenas a segunda participação deles em Copas do Mundo. A primeira e única tinha sido em 2006. Se a gente contar o histórico antigo da Tchecoslováquia, aí já são outros 500. Mas com a bandeira atual, os caras estão quebrando um jejum incômodo de longos 20 anos de ausência. E a história da classificação deles para essa Copa foi muito emocionante. Nas eliminatórias da UEFA, os caras ficaram no grupo L e terminaram em segundo lugar, atrás de uma Croácia implacável. Sem a vaga direta, caíram na temida repescagem europeia, o famoso mata-mata do desespero. Quem assumiu a bronca no final do ano passado para comandar essa equipe foi o técnico Miroslav Koubek, um veterano de 74 anos que montou um elenco de verdadeiros operários. Na semifinal da repescagem, jogando em Praga contra a Irlanda, eles estavam perdendo até os minutos finais, quando o capitão Ladislav Krejci achou um gol salvador de empate, e eles passaram nos pênaltis. E 5 dias depois, na finalíssima contra a Dinamarca, outro jogaço tenso, empate em 2-2, com gol de Krejci de novo na prorrogação.
e a vaga veio com mais uma vitória épica nos pênaltis. Os caras ressurgiram dos mortos no puro sofrimento. Para essa Copa, a República Tcheca chega com aquele time chato, taticamente muito disciplinado, muito forte fisicamente e com um jogo aéreo que é um verdadeiro pesadelo. Não espere deles o futebol mais vistoso do mundo, mas eles sabem sofrer na defesa e são letais na bola parada. Se der espaço para os caras cruzarem na área, é muito perigoso. E os grandes nomes dessa seleção são eles: Thomas Souček, do West Ham, o grande capitão box-to-box, morde na marcação e aparece na área adversária igual um centroavante para cabecear. O atacante matador Patrick Schick, do Bayer Leverkusen, aquele centroavante clássico, muito técnico e que costuma crescer demais vestindo a camisa da seleção em torneios grandes. E a provável formação deles será um 3-4-2-1, um time bem fechadinho no meio de campo. A escalação tá passando aí na tela para vocês e, de novo, não vou me arriscar a falar o nome deles porque é muito difícil e eu sei que eu vou me embolar. Mas para destacar temos ali na centroavância Patrick Schick, no meio o Souček, o Sulch, no gol o Kovar, temos também a presença do Vladimir Koufal. Tem muito jogador interessante nessa equipe da República Tcheca. E uma curiosidade da equipe da República Tcheca é que na única Copa que eles jogaram em 2006, logo na estreia contra os Estados Unidos, o gigante Jan Koller meteu um gol de cabeça com apenas 5 minutos de jogo. Ficou marcado como um dos gols mais rápidos de um estreante em Copas. Eles ganharam um jogo de 3-0. Pareciam que iam longe na Copa do Mundo, mas o Koller se machucou. O time sentiu muito o baque do centroavante, a ausência dele, e caiu logo na fase de grupos. E a grande questão que ronda os tchecos é o peso dos 20 anos longe dos gramados do Mundial. A República Tcheca sempre desempenha um bom futebol nas Eurocopas, mas parecia travar nas eliminatórias da Copa. E a dúvida que surge é: esse elenco cascudo vai sentir o peso da reestreia ou vai usar a casca da repescagem para surpreender no grupo?